Estadão. Fake news preocupam campanhas na reta final. Bom dia, Luiz Megali. Bom dia, Jonas Trapton. Bom dia. Bom dia também ao Bernardo Ramos, hoje na bancada do Café com o Jornal. E claro, o nosso Mauro Soares. Bom dia para vocês. Bom dia também para Patrícia Rocha no Band News TV. Sintoniza agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes. Você terá imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. Mas eu dizia de uma notícia que está hoje no Jornal Estado de São Paulo, dizendo que fake news preocupam campanhas na reta final. Eu tive a oportunidade de conversar com vocês em algumas ocasiões aqui sobre o meu entendimento a respeito das tais fake news. Meu primeiro desconforto em relação a elas começa com o nome. Por que nós chamamos por um nome em inglês uma porcaria que tem o equivalente em português, que é notícia falsa ou mentira? Mentiras preocupam campanhas na reta final. O jornalismo mundial incorporou o termo inglês como se não existisse nenhum outro idioma que não fosse o inglês para definir algo que já existia muito antes, em cada idioma, para designar a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Mas eu queria dizer o seguinte: vocês já se deram conta que essas tais fake news que ocuparam trocentas mil horas de debates nos centros acadêmicos, em redações, em palestras e tudo mais, que a maior fake news dessas eleições foram as fake news? Que produto concreto aí, que abalo efetivo, que mudança de rumo na campanha, o que produziram as fake news, as tais temidas fake news até agora? Objetivamente nada. Dentro daquela insistência, naquela tecla que eu vinha batendo, a tecnologia que permite que você propague uma mentira em tempo recorde e em escala planetária é a mesma tecnologia que desmascara essa mentira. Então, a humanidade, os brasileiros, não são tão idiotas nem tão vulneráveis às sandices que são produzidas para difundir mentiras, especialmente, claro, nas redes sociais. Então inventam que um bateu, que outro apanhou, que um roubou, que outro fez, que outro aconteceu. Postam vídeos. Ontem postaram um vídeo, tentaram fazer circular na internet um vídeo que atribuído ao jornal O Globo, uma foto publicada pelo jornal O Globo, que não foi publicada, porcaria nenhuma, da manifestação acontecida na Cinelândia no sábado, portanto aquela manifestação do hashtag Ele Não, e disseram que para minimizar, para forjar uma notícia, o Globo publicou uma foto mentirosa, montada, em que aparece um prédio atrás do Teatro Municipal, em frente ao qual acontecia a manifestação, prédio este que ruiu em 2000 e qualquer coisa, já há uns 8 anos ou coisa que o valha. Quanto tempo sobrevive uma bobagem dessa? Nada, zero. E assim tem sido sistematicamente em relação a todas as notícias que tentaram construir fatos a partir de mentiras. Não sobreviveram. As fake news estão restritas como ameaça ao blá 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 da academia, me perdoem, ao blá 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 das redações, ao blá 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 de gente que acha que o consumidor da informação é um idiota passivo que não tem ao seu alcance um arsenal gigantesco de checagem de informações, quando não a própria grande imprensa, a imprensa, enfim, convencional, que está aí para não acolher, e também para desmascarar essas informações mentirosas. Estamos, portanto, convivendo com aquele fenômeno que sempre existiu na política, sempre existiu na luta pelo poder, que é a mentira, só que lembrando que a mentira ao longo da história da humanidade sempre foi muito mais eficiente e produziu muito mais consequências do que nos dias atuais. Vários regimes, várias ditaduras, guerras e tudo mais, para não falar da própria escravidão, que durou séculos, foram fatos históricos de opressão, de repressão, de extermínio e tudo mais, baseados em mentiras. Essas sim duraram décadas, às vezes, séculos também. Hoje não tem. Cadê? O que sobrou dos fake news aí? Fake news, vai manipular a eleição, vai fazer, vai acontecer. Zero. A maior fake news desta temporada são as próprias fake news. Zero. Vira a página. Saiu uma pesquisa agora pela manhã, nova pesquisa BTG Pactual FSB. Números da pesquisa: Jair Bolsonaro 31%, Fernando Haddad 24%,
Geraldo Alckmin, 11. Ciro Gomes, 9. João Amoedo passou Marina Silva com 5, Marina com 4. Daí para baixo é tudo margem de erro, incluindo o impressionante Henrique Meirelles. Não saiu da margem de erro a campanha inteira, tendo o maior tempo de televisão. Outro mito que esta eleição botou por água abaixo, pelo menos até agora. O tempo de televisão não foi determinante para produzir nenhum fato relevante. Enquanto os partidos, na montagem de suas chapas, de suas coligações, negociam a alma para trazer para dentro dessas coligações legendas de aluguel, porque elas têm 30 segundos, 10 segundos, 8 segundos cada uma, para compor uma panela, uma feijoada de vários minutos ou de alguns minutos em benefício do candidato cabeça de chapa, enquanto eles cometem erros de união, de alianças com partidos aos quais não deveriam aliar-se, quer por questões programáticas, quer por questões de imagem, o resultado é que das campanhas que tem tempo de televisão, a do Geraldo Alckmin pelo PSDB e a do Henrique Meirelles principalmente pelo MDB, são 2 das 3 campanhas com muito tempo na televisão, malograram ou vem malogrando até agora de maneira dramática. Pode-se dizer que o PT também é o terceiro partido com um razoável tempo na televisão e que também eu não diria que o crescimento do Haddad resulta disso, mas sim do legado lá, da herança natural. Todo mundo esperava que ele naturalmente, à medida que o tempo fosse passando, como candidato formal, ficasse herdando ali os votos de Lula, que tinha na última pesquisa de intenção de votos com ele na tabela de nomes, 39% das intenções de voto. Então, outra coisa que foi pro beleléu nesta campanha, além das notícias mentirosas ou das tais fake news, é que o tempo de televisão mudou a dimensão de importância que todo mundo atribuía a ele até agora. Zerou. Lembrando que no segundo turno, o tempo para aqueles que forem para o segundo turno, eventualmente os 2 candidatos que forem para o segundo turno, é o mesmo para os 2. Certo? Ontem no Canal Livre, Antônio Lavareda, Fernando Schiller, Fernando Mitre e eu estávamos discutindo exatamente as pesquisas e o horizonte para o segundo turno. O cientista político Antônio Lavareda, claro, são as que todos sabemos, Bolsonaro e Haddad vão para o segundo turno. Aliás, eu esqueci de adiantar, da tua líder até agora não tem tempo de televisão. Mais uma comprovação de que o tempo de televisão não foi absolutamente, não tem sido, não vem sendo determinante para nada nesta campanha eleitoral, em televisão e rádio e tudo mais. Esse inferno que enfia um goela abaixo da gente. Tomara que os partidos, percebendo que isso está se transformando numa inutilidade cada vez maior, consigam reduzir, abrir mão desse lixo que colocam dentro de nossas casas todos os dias durante um bom tempo em caráter obrigatório, uma aberração que só existe no Brasil. Voltando para o Canal Livre de ontem, o Lavareda, mesmo com esses números que colocam Haddad e Bolsonaro no segundo turno, pela ordem Bolsonaro e Haddad, mesmo assim ele disse, olha, bota um pezinho, meio pezinho atrás, para a hipótese de alguma coisa absolutamente incomum, mas não inédita, acontecer nesta semana. É uma semana decisiva, importante, e há margem para haver uma mudança ali na disputa pelo segundo lugar, dependendo da evolução do quadro esta semana. Eu questionei, mas como? Uma semana só? Será possível e tal? Ele disse, olha, em 2014, para não ir muito longe, houve um deslocamento de votos na última semana, que seria hoje suficiente para embolar o jogo no segundo lugar, se acontecer na mesma dimensão, ou um pouco mais. Outra questão que foi colocada é que os apoiadores de Bolsonaro estão absolutamente convencidos, o que não significa nada, o convencimento dos bolsomínios e seus estrategistas, de que ele ganha no primeiro turno. Perguntei para o Lavareda, essa possibilidade existe? Olha, existe se ele crescer nas pesquisas ao longo desta semana, algo como 5, 6 pontos além do que ele já tem. Considerando aqui, por exemplo, o BTG Pactual 31 pontos, se ele for a 36, 37 do total, nos válidos ele consegue chegar à maioria dos votos. Porque esses números que vocês veem nas pesquisas, que nós vemos nas pesquisas, são os números considerando o universo total de eleitores.
Mas desse universo total de eleitores, uma parte, que alguns estimam que vai oscilar entre 25% e 30%, não efetivará o voto. Quer por votar nulo, quer por votar branco, quer por não comparecer, ou coisa de abstenção, etc. e tal. Significa que o universo sobre o qual se calculará o resultado se baseará no campo dos votos válidos, né? A percepção da equipe do Bolsonaro é de que ele tem possibilidade de, nesta semana, dar uma disparada, voto útil, não sei mais o quê, votos do centro migrando para ele, votos de Alckmin migrando para eles. É uma das hipóteses com as quais eles contam, claro que sim, né? Os indecisos, que ainda são 6%, na verdade 4% não sabem, ninguém ou nenhum são 6%, ou seja, você tem 10%, né? 12% se você incluir branco e nulos que podem decidir o jogo num caminho qualquer. Você tem Amoedo com 5, você tem Meirelles com 2, Álvaro Dias com 2, candidatos do campo do centro, a Marina com 4, o Geraldo Alckmin com 12. Vamos ver que rumo toma a intenção de voto nesta semana. Novas pesquisas virão, evidentemente, e os bolsonaristas estão considerando essa possibilidade que o Lavareda admite tecnicamente, quer dizer, possível não é impossível não. Mas enfim, temos ainda um cenário bastante instigante aí para os próximos dias, faltando apenas uma semana, menos de uma semana, na verdade, 6 dias para a eleição. Essa pesquisa foi divulgada esta manhã, repito, pelo BTG Pactual, ainda não está na mídia impressa. Outras pesquisas acontecerão nos próximos dias, né? As simulações de segundo turno, eu vou procurar aqui enquanto tento me localizar. Cenário simulado, a Letícia está vendo para mim. Segundo turno, olha aqui. Segundo turno apresenta os seguintes cenários. No confronto com Bolsonaro, Ciro Gomes ganha de 45 a 41. No confronto com Fernando Haddad, Bolsonaro tem 43, Fernando Haddad 42, margem de erro, empate técnico, tá? No confronto com Geraldo Alckmin, o Alckmin tem 42 e Bolsonaro 41, empate técnico também. E finalmente, no confronto com a Marina Silva, o Bolsonaro cresce, vai a 44, a Marina fica com 39, fora da margem de erro. Então, resumindo, pelo que está aqui, Bolsonaro perde para além da margem de erro para o Ciro, empata com Haddad e empata com Alckmin e vence a Marina Silva, pesquisa BTG Pactual divulgada esta manhã. Seja lá qual for o resultado na eleição para o segundo turno, também ponderaram ontem o Fernando Schiller e o Lavareda, que decididos os dois que irão para o segundo turno, o cenário clareará significativamente. Nas primeiras pesquisas para o segundo turno, muito provavelmente já haverá uma clareza bem maior, não só em relação ao horizonte da eleição, da decisão final, como também das alianças que começarão a ser feitas por um e por outro, obrigatoriamente, caminhando em direção ao centro, caminhando em direção a alianças mais moderadas do que as posições que ambos vêm tendo até aqui. E não poderá ser diferente no exercício do governo. Quer Haddad pelo canto esquerdo, quer Bolsonaro pelo campo direito, nenhum dos dois poderá crescer nem para a esquerda, nem para a direita, além do campo que já ocuparam em suas campanhas, bastante radicalizadas até aqui. E essa imposição da realidade, no sentido de que ambos terão que caminhar para composições mais moderadas, especialmente visando a vitória no segundo turno, e mais adiante a governabilidade, ou seja, o presidente que assumir terá que ter base no Congresso, conquistar base no Congresso para poder governar, e essa base não está nos seus partidos, não está nos cantos que ocupam do campo ideológico. Essa é uma realidade que tende a baixar a fervura, a temperatura, por mais apertado que seja o resultado. Ao contrário do que prevêem ou temem muitos acadêmicos, inclusive no exterior, jornalistas, analistas e tudo mais, a ideia de que nós caminharemos para uma radicalização maior do que a atual
me parece estapafúrdia. A tendência é de que esta radicalização, que vem marcando as duas candidaturas com maior índice de intenção de votos até aqui, perderá terreno à medida em que o tempo vá passando e a realidade vá se impondo. E para quem não sabe o que é essa realidade, ainda não se deu conta, o Ministério do Planejamento está elaborando uma tabela de decisões que terão que ser tomadas pelo próximo presidente da República até 31 de março, por imposição legal, administrativa e tudo mais. Segundo o Estado de São Paulo, o novo presidente terá que tomar 36 decisões urgentes até 31 de março, muitas delas são impopulares e não há como escapar da canetada que eles precisarão aplicar para lidar com esses fatos impostos, repito, pela realidade. A tabela das medidas que o atual governo está enumerando como sendo determinantes por questões orçamentárias e de administração, vai ser divulgada hoje essa tabela pelo Ministério do Planejamento. Quem acha que vai sentar a bunda no Palácio do Planalto, na cadeira de presidente da República, a partir da posse e ficar repetindo o discurso oba-oba de agora, sabe que não conseguirá governar. Portanto, todos terão que moderar o samba-lelê. É o que esperamos. Vamos lá, toca o barco.